Oi! Hoje eu vou falar nesse vídeo o porquê que talvez você precise de terapia, mesmo achando que não precisa. Talvez você não precise. Acho que é talvez uma pequena parte da população que talvez não precise. Nem sei se existe isso. Vocês vão entender por que eu tô falando. Eu quero começar aqui explicando que o nosso cérebro, ele guarda muita informação. Não sei se vocês sabem, a gente só tem controle, basicamente, sobre 10% que representa a nossa parte consciente. O resto, os 90%, é uma parte inconsciente que a gente não tem acesso no dia a dia. Existem técnicas que ajudam a acessar esse subconsciente. Eu vou explicar o porquê, né? Por que a gente faria isso. É importante vocês saberem que só 10% é consciente. Ou seja, 90% do que a gente faz, o nosso cérebro tá comandando e a gente nem percebe. Isso é muito sério. Na verdade, assim, sério eu digo interessante, porque não digo que é um erro do nosso sistema, porque tem muita coisa do nosso corpo que o nosso cérebro controla, né? Então, funções digestivas, várias coisas, né? Na verdade, todas as coisas do nosso corpo, o cérebro, ele simplesmente faz esse comando e as coisas acontecem. Normalmente, né? A gente sabe que nem sempre é assim. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque eu não tô falando só de funcionamento do nosso corpo fisiológico, mas nesses 90% aí também tem muito comportamento que a gente aprendeu, principalmente quando a gente era criança. Não só, tem muitos comportamentos que da fase adulta também são instalados no nosso subconsciente, mas tem muita coisa que a gente faz sem a gente saber que tá fazendo. Então, por exemplo, se eu fui criada numa família que grita com tudo, é natural. Eu vou crescer acreditando que é normal gritar. E aí, quando que eu vou aprender que não é normal gritar? Às vezes num ambiente profissional, às vezes a sociedade mesmo acaba impondo e me ensinando que gritar não é normal ou não é bem visto. Assim, óbvio, gente, eu tô falando de um comportamento, mas você pode extrapolar pra todos. Então, tudo que a gente faz no automático, às vezes até se relacionar com pessoas do mesmo tipo, ter infelicidades do mesmo tipo no trabalho, atrair amigos, às vezes sempre com o mesmo padrão, homem com o mesmo padrão, às vezes ter um mesmo padrão financeiro, isso não é coincidência. Às vezes é só um comportamento que te foi ensinado e muitas vezes sem intenção. Não é que ninguém chegou e falou, olha, você tem que se relacionar com pessoas assim. Mas às vezes foi pelo exemplo que você teve, né? Relacionamento das pessoas que você viram à sua volta. Ou o ambiente que você viveu. E assim, gente, eu tô trazendo isso pra cá porque eu cresci nesse ambiente, né? E olha que eu nem cresci num ambiente de muita escassez, assim, financeira. Eu tive outras questões. E eu acho que todo mundo tem. Esse é o grande ponto, né? Por isso que lá no começo do áudio eu falei que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Porque a gente sempre vai ter alguns padrões pra desconstruir. Sempre. Assim, por exemplo, se você cresceu numa família em que você teve uma educação positiva, onde você foi compreendido, onde você foi empoderado. E quando eu falo compreendido, não é que te deixaram fazer tudo, pelo contrário. Mas crescer numa família onde você é escutado, onde quem te criou te ajuda a entender os seus sentimentos. Essa não foi a minha realidade. E eu não tô colocando aqui culpa em pai, mãe ou no ambiente que eu cresci, e nem a ideia do vídeo. Então, por favor, não entendam dessa forma. Eu acho que a vida é do jeito que é, né? E a gente, quando se torna adulto, a gente tem a possibilidade de estudar, entender algumas coisas e mudar os comportamentos. Porque não adianta eu ir lá bater na casa da minha mãe e do meu pai e falar, olha, você me ensinou errado. Eles sempre fazem, normalmente, né? Enfim, eu não sou mãe nem pai, mas eu acredito que os pais sempre fazem o melhor que pode com aquilo que eles têm. E às vezes a condição financeira não permite ter outro tipo de comportamento, ou às vezes a própria educação que eles receberam não permite que eles passem outro comportamento, outra educação pra gente. Então, por isso que eu trago esse assunto aqui, né? Como grande parte do que a gente aprende vai para essa área do nosso cérebro que fica sem acesso, digamos, a gente só vai agindo e reagindo na vida porque é uma programação mental. Então, ninguém quer ficar em relacionamento ruim, ninguém quer ficar em trabalho ruim, ninguém quer sofrer pra caramba. Mas isso acontece porque é um condicionamento mental. Vocês me entendem? Vocês me entendem? Então, o que eu quero trazer aqui, né? Aí você pensa assim, Juliana, mas eu vou precisar de um terapeuta pra me ajudar? Às vezes sim, às vezes não. Tem muito processo de autoconhecimento que a gente consegue fazer sozinho e mudar alguns comportamentos. Então, às vezes, só de observar, né? Que você fala assim, eu vou usar o exemplo do grito. Eu grito com todo mundo, eu grito no meu trabalho, eu grito com meu namorado, eu grito com os meus amigos. Se eu mesma tiver na intenção de perceber quais são os meus vícios de comportamento, eu mesma consigo me observar nesses ambientes que eu tô. E com muita observação, com muito desejo de querer mudar, eu mesma consigo mudar. Porque o nosso cérebro, os 10% consciente, tem uma força muito grande, inclusive, de projetar nos outros 90%. Então, se eu tô falando pro meu cérebro que gritar não é certo, e que o certo é escutar e ter paciência e conseguir comunicar e reagir de uma forma mais branda, naturalmente o meu cérebro, a parte inconsciente, ela vai acessar, ela vai aceitar esse comando. A diferença é que não vai ser uma vez que eu nunca mais vou gritar, ou que eu vou mudar o padrão, entende? Então, por observação e por consciência e por desejo de mudar, é possível mudar.
Não vai ser em uma vez, a gente tem que ter força de vontade e persistência para insistir nesse novo comportamento. Mas o nosso cérebro tem essa capacidade de aprender novas formas de viver e de ser. Quando que vai precisar de um terapeuta? Quando não tá conseguindo fazer isso. Ou às vezes o buraco é muito embaixo. Às vezes tem outras crenças em jogo, sabe? É como se, por exemplo, o meu cérebro entendesse que gritar é uma autodefesa e que isso é certo e que eu tenho que fazer assim. Às vezes, se é um comportamento que tá muito enraizado, um terapeuta vai te ajudar. Aliás, não todos, né, gente? Porque infelizmente a gente sabe que não são todos os profissionais que são de confiança e que tem uma técnica que realmente ajuda. Eu tenho uma técnica que dentro de uma sessão você consegue ter muita clareza de onde vem tal comportamento e a gente consegue liberar esse padrão totalmente ou pelo menos parte dele. E eu sei que não é toda a sessão que o terapeuta consegue te entregar esse resultado. Mas o terapeuta é bom por isso, né? Um bom terapeuta, porque ele consegue te ajudar a chegar lá naquele nó e liberar. E ensinar outras formas de ser, né, pro nosso subconsciente. Não adianta tirar esse comportamento. Por exemplo, o mesmo exemplo do grito. Qual que é o correto, digamos, de não gritar e se exaltar? É ficar quieto e engolir? Não. Até porque isso também não é saudável. Então, é encontrar um equilíbrio, né? Que você, quando você tá gritando, você quer se posicionar, você quer mostrar... Você quer mostrar o seu lado da história. Então, é entender como fazer isso de uma forma mais suave, mais sutil, sem precisar ofender ninguém e sem precisar se desgastar. Então, esse era o tema que eu queria trazer aqui hoje, né? Eu espero que tenha ficado claro o meu objetivo principal de mostrar porque talvez todo mundo precise de terapia, porque o nosso cérebro, ele guarda um monte de coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mesmo que talvez você sinta que não precise de terapia, o autoconhecimento é sempre muito bem-vindo, porque eu acho que a gente, como seres humanos em evolução, sempre tem coisa pra aprender, né? Eu acho que seria hipocrisia a gente dizer que não. Talvez você não precise de um terapeuta, você tá muito bem nesse quesito de trauma, né? Tudo na sua vida tá fluindo bem, então realmente talvez você não precise de um terapeuta. Mas eu aconselho que pelo menos autoconhecimento você inclui na sua vida. Mas se você tiver algum comportamento que você não tá feliz com ele, se você não achar que faz sentido levar pra terapia, talvez mergulhar em autoconhecimento já vai te ajudar bastante. Eu vou deixar um vídeo aqui no final que eu trouxe a escrita como ferramenta de autoconhecimento, que para alguns casos vai ser incrível e vai ajudar muito a liberar os padrões. Por hoje é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, curte. Se você pensou em alguém, compartilha também. E se inscreve no canal se você gosta de autoconhecimento. Aqui eu falo por um viés bem diferente que mistura ciência e espiritualidade. Obrigada e até a próxima.